Ela é professora, arte educadora e autora de livros para a infância. Está com um stand muito legal na FLIR. Escreve histórias sopradas pela natureza e as ilustra com sementes, fibras e pigmentos vegetais. Com vocês, Luciene Prado, contando o processo criativo do livro Como se Passarinho Fosse. Olá, amores! Eu estou aqui no meu quintal, em meio à minha natureza, para conversar com vocês sobre este meu livro, esta história que eu escrevi e ilustrei com a natureza, como se passarinho fosse. Vocês conhecem esta história? E a mim, vocês conhecem? Eu sou Luciene Prado e escrevo histórias para as crianças, para a infância dos corações. Então, será que vocês sabem como nasceu essa história? Cada história tem um jeito diferente de nascer. E essa daqui foi assim. Eu fui amanhecer no meu quintal e vi na grama uma peninha. Sim, e eu fui até a peninha, me abaixei e coloquei a peninha na minha mão e comecei a acariciar. E conforme eu acariciava, eu fui sentindo o corpinho quentinho, roliço do passarinho na minha mão. Sim, ele estava aqui, não era só a peninha. O passarinho estava inteirinho, quentinho, quentinho na minha mão. E esse momento foi um momento muito mágico, muito mágico. Me arrepiei toda e acariciando a peninha eu fui dizendo para mim, fui dizendo em voz alta: nossa, essa peninha está aqui como se fosse o passarinho. Uau! É a minha próxima história. E dali, numa felicidade tamanha, eu levantei, catando peninhas, brincando como criança mesmo de catar peninhas pelo quintal. E era início de outono. Aqui em casa tem muitas rolinhas, como essa aqui, ó. Muitas rolinhas que soltam suas peninhas pela grama, pelo quintal, e é fácil todo dia encontrar 4, 5 peninhas. Assim que o livro ficou pronto, eu guardando as minhas peninhas nas minhas caixas, nos meus baúzinhos, eu distribuí essas peninhas dentro de uma página do livro, como um pedacinho de tesouro, um mimo da natureza, ofertado pelos passarinhos para os leitores. Hoje eu não tenho mais tantas peninhas, tá? Nem sempre dá tempo da gente ficar catando tantas peninhas assim. Mas, como em todos os meus livros, sempre em uma das páginas há um guardado da natureza, há um mimo, um presentinho da natureza para o leitor, tá? Isso ficou assim uma marquinha. Eu gosto de abrir o livro, colocar esse mimo e ofertar o livro ao leitor que está adquirindo. Bom, vou contar uma outra história dentro da história de Como se Passarinho Fosse para vocês. Assim que vocês abrem o livro, vocês vão ver a primeira página de dedicatória, tem um passarinho de verdade e eu estou desenhando esse passarinho. E nessa página aqui foi um outro dia de uma magia linda. Eu já tinha acabado de escrever a história e ia começar a desenhar, fazer os primeiros rabiscos para organizar a ilustração do livro. E aí, o que me acontece? Fim de tarde, olha o solzinho chegando na varanda da minha casa. Fim de tarde,
De repente, minha filha grita: mãe, 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 Theo pegou um passarinho. E eu fui lá correndo. E Theo é nosso gato. E ele estava assim, ó, de boca cheia, com o passarinho na boca. Mas os meus bichos são muito obedientes a mim. E aí eu falei assim: Theo, abre a boca, dá o passarinho para mamãe. E ele na mesma hora abaixou a cabecinha, abriu a boca e o passarinho caiu no chão. E eu peguei o passarinho, filhotinho, um biquinho de lacre, e olhei, não estava ferido, estava assustado. E aí então ele foi para a mesa, nesse fim de tarde ensolarado, desenhar comigo os primeiros momentos de ilustração, da ilustração do livro. Desenhei ele, essa foto aqui, nós tiramos muitas fotos, pedi à minha filha, mas tem várias fotos e aí escolhi essa. Tem fotos onde ele pula para o desenho, se olha espelhadinho mesmo pertinho, volta para o lápis como puleirinho. Foi uma graça, um momento assim também agraciado, viu? Então, aí aqui nessa página tem mais. Esse livro foi dedicado ao meu sobrinho que estava na barriga. Meu irmão trouxe a notícia da gravidez do Arthur na hora, enquanto eu estava fazendo o livro. E eu falei: então este livro vai ser dedicado ao Arthur. E desde a minha filha mais nova, quando ela tinha 3 aninhos, é que eu comecei a escrever para editar livros. Ela hoje tem 16. E ela, com os 3 aninhos, me acompanhando nas minhas escritas, também em outro quintal, em outra casa, ela um dia veio, a gente sempre curtiu muito, gostou muito de passarinhos, e ela virou e falou um versinho e eu escrevi. E esse versinho, então, está aqui também, tá? A escrita da Joana, a poesia da Joana, antes mesmo dela saber escrever as letrinhas. E ele fala assim: passarinho, passarinho, é assim que vai ficar bem pertinho de mim, voando no meu jardim. Vamos a outro segredinho do livro? Vou mostrar a vocês aqui, ó. O menino em cima da árvore. Olha, ele está em cima da árvore, espiando os filhotes que vão sendo alimentados pela mamãe. Para fazer o menino personagem do livro, eu fiz o bonequinho. E ele é todo feito de natureza, porque toda a criança é a própria natureza. É a poesia em natureza. Então, olha, ele é feito em cabaça. Vocês podem ver que o rostinho é todo feito com sementes variadas. A boquinha é uma folha que envolve o algodão no algodoeiro. O cabelinho em sisal, a mão pintado, tá? Fazendo os cachinhos, todo cacheado. Aqui era até como um beija-flor. Ele já caminha comigo, né, há algum tempo em escolas, em eventos. Então esse cabelinho vai mostrando a história que ele já tem de vida. E esses cachinhos, eles são como cabecinhas de passarinho saindo da cabeça do menino. Uma cabecinha que vive no mundo dos passarinhos, vive a voar na natureza. A mãozinha e pezinho é caroço de manga pintado com terra. E o chinelinho é uma folha dessa palmeirinha aqui, ó. Dessas palmeirinhas que eu tenho aqui em casa. É essa folha que ele tá sentadinho aqui. Eu recortei e fiz o chinelinho. Também, fica aí, amor, fica aí. Também, a roupinha, né, de paninhos que eu tinha em casa, o corpinho feito de juta. Aqui esse ninho de passarinhos
Ele é feito em raiz de capim-patulim, que eu tinha um pouquinho em casa, também sempre reaproveitando materiais que eu tenho em casa. E a cabecinha é urucum, com olhinho de caroço de mamão, sementinha de mamão. A boquinha é tirinha da palha de milho pintadinha com guache, tá? Que foi o que melhor pegou aqui para ficar uma cor nítida do amarelinho dos biquinhos. Então, essa página aqui, ó, mostra o menino vendo a mamãe lá e cá, vai e volta com comida no bico, alimentando os filhotes. E será que vai serenar esses gritinhos esfomeados desses passarinhos? Vou mostrar aqui a vocês, olha, a melancia. O menino também, lá no quintal dele, a mamãe bota melancia, bota frutas para o menino comer junto dos passarinhos. É gostoso isso, né? Eles vêm comer a comidinha e o menino tá ali, ó. Ele próprio é um passarinho, não é mesmo? E essa melancia também, assim, olha, o nosso olhar como artista e como humana que eu sou, né? Me sinto fortemente ligada à natureza. Então, teve uma ventania aqui em casa e o galho da minha mangueira caiu. E esse pedacinho caiu nesse formato. Então, se eu estou criando uma poesia, uma história, um livro e vou ilustrar, uau! É a melancia da minha história. Então eu deixei esse lado, ó, cru para poder levar às escolas e mostrar como foi feito, tá? Aqui, ó, é o tronco mesmo, a casca do tronco da mangueira. E aí do outro lado eu pintei a casquinha de verde, a melancia vermelhinha e colei as próprias sementes de melancia, certo? Passarinho pede melancia dá. Passarinho pede mamão, mamoeiro dá. Debaixo do jambeiro, jamelão espalhado há. Carambola! Num dia de chuva muito forte, enquanto os passarinhos estão acolhidos debaixo da árvore, o menino brinca de fazer origamis. É outra paixão minha. E hoje em dia eu gosto muito disso, olha, fazer os origamis com folhas naturais, como foi lá atrás, há milênios, quando o origami foi criado e os monges, observando a natureza, faziam as dobraduras, criavam as dobraduras com folhas das árvores. Tem um momento da história, depois da chuva, quando o sol surge, que um menino sai, olha, flautitante pelo quintal, criando a sua musiquinha. Quem é que já saiu assim no quintal? A minha é uma flauta transversa, né? Saía assim pelo quintal com flautinha, com um instrumento, tocando, criando a sua música para a natureza. Então, o menino fez isso. E aqui, na verdade, tem uma história dessa criação da canção que vai vir lá no final do livro, a partitura, para quem quiser aprender. Essa canção, cada nota musical, como ela foi criada, né? Cada nota musical faz parte do texto da história, da poesia da história. Sim, porque toda vez que eu relia o texto para fazer uma revisão, aprimorar, né, melhorar o meu texto, ver se ele estava com o ritmo que eu queria, meu pé marcava. Toda vez que eu lia lá, si, sol, toda vez era impressionante, era assim automático, o meu pé marcando como se fosse uma música. E aí eu brinquei até com a minha perna
Gente, para! Toda vez que eu leio lá, si, sol, mi, eu tô marcando. Aí teve uma hora que eu virei e falei assim, gente, esses monossílabos, eles estão me dizendo que são notas musicais. Então, eu coletei ao longo de toda a história, eu fui percorrendo a história. Primeiro, peguei os monossílabos, fui arrumando como se fosse poesia e acrescentei outras sílabas dentro das palavras que me tocavam naquele momento, me pediam para fazer parte da canção do menino. E aí eu tenho um amigo, Matheus Kern, que ele é um jovem músico, pianista, compositor, e ele colocou a melodia, a harmonia, compôs junto a mim esta canção, tá? Como sendo a canção do menino para a natureza, uma canção leve, suave e alegre, certo? Vou mostrar ainda a vocês um momento aqui, ó. E essa história tem um baú. Sim, um menino brinca com as penas dos passarinhos e vai guardar todas as peninhas que ele vai encontrando pelo quintal dentro do baúzinho que foi da mãe dele quando ela era criança. E esse baú vem inscrito, pintado à mão, aguardar tesouro. Será que o menino vai encontrar dentro desse baú um tesouro? Só posso contar a vocês que ele vai aguardar tesouro. Enquanto isso, passarinhos em ligeiro rebuliço despetalam plumas e rosas. Brincando com o menino, fazem cócegas no menino e o acariciam como se passarinho fosse. Meus lindos, espero que este nosso momento seja um momento de inspiração à vida de vocês. Brinquem, leiam e fantasiem, imaginem com a natureza, assim como é a minha vida também. Se quiserem adquirir o meu livro, podem fazer contato. Vou ficar imensamente feliz em levar esse meu abraço a vocês através do livro, de um autógrafo carinhoso. E aproveitem bastante esses dias de feira literária, esses encontros especiais na escola de vocês. Um beijo enorme no coração, amores.